Eu saldo a Santa Ordem da Igreja Papai do Céu, as igrejas que estão em Israel, na África, na Europa, na Ásia, na América do Norte, na América Central, na América do Sul, na Palestina, na Oceania, na Antártida, no Brasil, nas Alagoas, em cada bairro de Maceió, em cada sítio, em cada fazenda, em cada chácara, na minha cidade maringonense, glória a Deus e aleluia, e em cada bairro de Viçosa nessa hora de meio-dia, em nome de Jesus. Queridos, hoje é 20/4/2017 e essa vem trazer uma mensagem tão linda e maravilhosa da parte de Deus. Realmente uma mensagem e uma pergunta, né, irmão? Nós estamos no final dos tempos e todo cristão e toda cristã sabe que Jesus é o Filho de Deus enviado do Pai. Segundo a palavra de hoje, é a Santa Mãe Igreja, né? A Santa Mãe Igreja. E hoje carrega o nome de católica. Eu não sei onde foram buscar esse nome católico. Mas não existe não esse nome católico não. Esse nome foi o povo que inventaram. Eita, Jesus. Será que foi os falsos profetas, irmão, que fizeram isso? É, porque não existe não os falsos profetas, os falsos pastores e os falsos mestres. Existe. Existe esse povo. Mas, né? Só existe o Senhor, segundo a palavra de hoje. A palavra de hoje foi Atos capítulo 3, né? A igreja está lendo Atos capítulo 3. O salmo foi o salmo capítulo 8. E o evangelho foi Lucas capítulo 24. E vamos ler essa mensagem em nome do Senhor Jesus nessa hora, para a honra e glória do nome do Pai de Jesus. A paz do Senhor, irmã Quitéria. A paz do Senhor, meu. Glória a Deus. E o Pai do Senhor. Vai dizer não, né? Vai na paz. Vai buscar o menino? Veja esse sol lindo e maravilhoso. E vamos ler algumas mensagens aqui em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos ler alguma mensagem da palavra do Senhor nessa tarde, em nome de Jesus. Para a honra e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Hoje, dia 20/4/2017, às 6h43 da manhã, recebi uma mensagem da parte de Deus. Que diz assim: ali vem um picolé, sorvete de Caicó. Eita. Revelação divina. Para o seu povo. Glória a Deus. Existe o ficar treinando no céu. Para a honra e para a glória do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Porque o Senhor é Deus e não existe outro Deus tão lindo igual o nosso Deus. Sem comparação. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó. Queridos, revelação divina. Hoje, dia 20/4/2017, às 6h43 da manhã, eu recebi, eu, José Silvio Santo Azevedo, filho de Damião Lute Azevedo e Maria Rosa Santo Azevedo, natural de Maribom, cidade das Alagoas, e brasileiro, país do Brasil, localizado na América do Sul. Recebi essa revelação divina para o seu povo, né? Revelação divina para o seu povo. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se revelando para o povo dele, como diz o Apocalipse capítulo 1. Livro do Apocalipse capítulo 1. Diz assim a palavra, uma pergunta, né? Visão dos homens e mulheres de Deus. Nos tempos presentes que nós estamos vivendo, qual é a sua visão
para muitas gente, para muitas pessoas. Qual é a sua visão? A Bíblia é um livro sagrado, né? A palavra de Deus traduzida para o português, do hebraico, para o latim, traduzida, né? A palavra do Senhor traduzida para o mundo inteiro, porque é traduzida do hebraico para o mundo inteiro. Nos tempos presentes que nós estamos vivendo, quais são as suas visões para muita gente? Aí a pergunta que ele faz assim é: quem é essas pessoas que Jesus Cristo Nazareno está falando? Bom dia, meu filho. A paz do Senhor. Paz. Paz do Senhor, Lucas. Oi. Oi. Quem são essas pessoas que Jesus Cristo Nazareno está falando? Em Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 23. Quem são essas pessoas? Deixa eu ler aqui em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo... Mateus, capítulo 7, versículo 15. Vamos ler assim. Bom fruto da palavra segundo a tradução da Bíblia da Ave Maria. Ele diz assim, versículo 15 ao 20. Guardai-vos dos falsos profetas, eles vêm a voz disfarçada de ovelha, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura a uva dos espinhos e figo dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos. Toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Nem uma árvore má, bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Versículo 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios? E fizemos muitos milagres? E no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Querido, o Senhor vai dizer para eles, retirai-vos de mim, operários maus. Mateus, capítulo 16, versículo do 5 ao 12. Diz assim a mensagem. Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, versículo 5 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. Eita Jesus, é glória. Fermento dos fariseus. Fermento dos fariseus. Que diz assim a palavra.
Senhor é lindo e maravilhoso. Versículo 5 ao 12, que diz assim: Ora, passando a outra margem do lago, o discípulo havia esquecido de levar pão. Jesus disse-lhes: guardai-vos com cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles pensavam que não trouxemos pão. Jesus, penetrando nos seus pensamentos, disse-lhes: homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Jesus dizendo para os discípulos: por que julgais que vos falei por não teres pão? Ainda não compreendeis, e nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000 homens, e quantos cestos recolhestes? Ô papai! Nem dos 7 pães para os 4.000 homens, em que... E de quantos, né? Oh, glória a Deus e aleluia. Nem dos 7 pães para os 4.000 homens, e de quantos cestos enchestes? Porque não compreendeis que não é do pão que eu vos falava, quando vos disse: guardai-vos dos fermentos dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não disseram que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Meus amados e minhas amadas, quem são os fariseus nos tempos de hoje? Quem são os falsos profetas nos tempos de hoje? Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20. Quem são aqueles que só dizem Senhor, Senhor? Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. E não faz a vontade do Pai nos tempos de hoje. Quem são, querido, esses aí? Quem são essas pessoas que verdadeiramente, nos tempos de hoje, nos tempos presentes de hoje, quem são essas pessoas? Quem são os cães e os porcos que Jesus Cristo Nazareno fala em Mateus capítulo 7, versículos 6 ao 7, nos tempos de hoje? Quem são, querido? Porque Jesus diz assim na sua palavra. Mateus capítulo 7, versículo 5 e 6. Diz assim o Senhor. Versículos 6 e 7, perdão. Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calques com os seus pés e volte-se contra vós e vos despedace. Jesus vai dizer no versículo 6 e 7, né? Versículo 6, ou melhor dizendo, perdão. Só no versículo 6, peço perdão. Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calques com os seus pés e voltando-se contra vós, vos despedace. Quem são os cães e quem são os porcos nos tempos de hoje, presente? Querido, quem são os falsos messias que o mestre fala em Mateus capítulo 24, versículo 5? Hoje, nos tempos presentes, no versículo 24 e no versículo 26. Quem são, queridos, esses falsos profetas que o Senhor está falando? Vamos ler? Vamos ler aqui em nome de Jesus para a gente compreender. Versículo 5.
Mateus 24, versículo 5. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, o Cristo, e seduzirão a muitos. Muitos virão, querido. Muitos vai vir muitas pessoas. E nos tempos presentes de hoje, quem é? Quem são essa multidão que vem em nome de Jesus dizendo que é o Cristo? Quem são esses aí? Eita, Senhor da glória. Versículo 24. Papai. Tudo bom? Papai. Como é que esse menino está? Papai. Como é que esse menino está? O menino chegando do colégio. Esse é o filho. Eita! Levante-se. Esse é o filho do Marcos. E essa daqui é a sua mamãe. Papai do Senhor. Papai. Quem são esses, querido? De Mateus capítulo 24. Versículo 24. Porque diz assim, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas. Que farão milagres a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Quem são esses dos tempos presentes que se levantaram já e estão se levantando? Na época de Jesus e na época dos apóstolos, levantaram muitas pessoas também. Mas quem são esses dos tempos presentes no dia de hoje? Eis que vos estáis prevenidos, se pois vos disseres, vinde estar ali no deserto, não saias. Ou lá está ele em casa, não o creias. Não creia. Eita, Jesus. Quem é que são esses, queridos? Quem são os falsos profetas que o mestre fala em Mateus capítulo 24, versículo 11? Hoje, versículo 24. Quem são esses falsos profetas? Mateus capítulo 24, versículo 11. Irão se levantar-se muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. Quem são esses? Você já parou para pensar quem são essas pessoas? Quem são os falsos pastores que o mestre fala em João capítulo 10, versículo 12, nos tempos de hoje? Quem são esses aí? Quem são esses irmãos? Né? Quem são eles? Quem são essas pessoas? João capítulo 10, versículo 12 e 13. O Senhor diz assim. João 10, 12. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Quem são esses que Jesus fala? Quem são os anticristos? Quem são, queridos, os anticristos que João escreveu na primeira carta de São João, capítulo 2? Quem são os anticristos que João fala na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 18 ao 28, no tempo de hoje? Quem são os anticristos? Anticristos. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 18. Diz assim: filhinhos, esta é a última hora. Vós ouviste dizer que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos, por isso conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não era dos nossos. Se estivesse sido dos nossos, ficaria certamente conosco. Mas
isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Vós, porém, tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi como se ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. Versículo 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Todo aquele que proclama o Filho tem também o Pai. Que permaneça em vós o que tendes ouvido desde o princípio. Se permanecer em vós o que ouviste desde o princípio, permanecereis também em vós, no Filho e no Pai. Eis a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Era isso o que eu vos tinha a escrever a respeito dos que vos seduzem. Quanto a vós, a unção que dele recebeste permanece em vós. E não tendes necessidade de qualquer... E não tem necessidade de alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, assim é ela verdadeira e não mentira. Permanecei nele, como ela vos ensinou. E agora, filhinhos? Permanecer nele, para que quando aparecer, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele, na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Meus amados e minhas amadas, filhos de Deus e não das trevas. Quem são esses? Vocês já ouviram falar da doutrina? Vocês já ouviram falar da doutrina católica, não já? E muitas doutrinas por aí de igrejas evangélicas. Vocês já ouviram falar nisso? Mas, seu filho, você já prestou atenção que nos tempos presentes existem muitos pregadores? Você já prestou atenção que nos tempos presentes existem muitos pregadores? No mundo inteiro, e no Brasil e em Israel, já prestou atenção? Existem muitos pregadores? Se você não prestou atenção, começa a prestar. Pregando em nome de Jesus. E você que examina as Escrituras, você já prestou atenção que essas doutrinas não estão de acordo com a Bíblia? Principalmente o ensinamento católico. Principalmente o ensinamento católico. Ele não está de acordo com a Bíblia. E muitas igrejas evangélicas, e em outras religiões, por aí no mundo, não estão de acordo com a Escritura Sagrada. Já prestou atenção? Você que examina as Escrituras, e se você ainda não examina as Escrituras, comece a examinar. Comece a fazer um exame de consciência na sua vida. Nós precisamos fazer um exame de consciência na nossa vida, se a gente está de acordo ou não com a doutrina apostólica. Atos capítulo 2 é a doutrina apostólica. Atos capítulo 1, Atos dos Apóstolos, começa a doutrina apostólica. Atos dos Apóstolos. Ou seja, os evangelhos, primeiro dos evangelhos, segundos, Mateus, Evangelho segundo São Mateus, Evangelho segundo São Marcos, Evangelho segundo São Lucas e Evangelho segundo São João. E depois vem Atos dos Apóstolos.
Aí se inicia a doutrina cristã. E a palavra de Deus, querido, vou fazer uma pergunta hoje. Essa visão que Deus nos dá. Você já prestou atenção que essas doutrinas não estão de acordo com a Bíblia? Principalmente os ensinamentos católicos e muitas igrejas evangélicas e outras religiões não estão de acordo com a palavra do Senhor. Por aí no mundo, que eles têm uma mistura com a palavra de Deus e com as suas doutrinas. O Mestre Jesus Cristo, o Nazareno, falou alertando os apóstolos a tomar cuidado com eles. Mateus capítulo 24, versículo 4, 23 e versículo 25. Deus, Jesus, ele mandou os apóstolos tomar cuidado com esses mestres que virão, que vinham muito. E nos tempos de hoje, quem são esses mestres? Você já prestou atenção em quem são esses mestres? Quem são esses discípulos que verdadeiramente não estão de acordo com a palavra do Senhor? Ensina coisas que não vêm de Deus? Você já prestou atenção? Se você não prestou atenção, começa a prestar. Mateus capítulo 24. Predição da ruína de Jerusalém. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade. E conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Lavando totalmente de minha falta e purificando do meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei o que é mal fez diante de vós. Vossa sentença se manifesta justa, e reto é o vosso julgamento. Eis que nasce na culpa minha mãe concebeu no pecado. Não obstante, amai a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergei-me com o ramo de sopo, ficarei puro. Lavai-me, me tornarei mais branco do que a neve. Fazendo-me ouvir uma palavra de gozo e alegria, para que exulte os ossos que esfriaste, meus pecados e aos olhos e minha culpa toda apagada. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai meu espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis, e nem me prive de vosso Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação e sujetai-me com uma vontade generosa. Então os maus ensinarem vossos caminhos e voltarão a vós os pecadores. Deus, ó Deus, meu Salvador, livra-me da pena desse sangue derramado. E a vossa misericórdia a minha língua exaltará. Senhor, abre meus lábios, a fim de que a minha boca anuncie vossos louvores. Vós não vos aplacaste com sacrifícios rituais, e se eu vos ofertasse o sacrifício, não aceitareis. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito e coração arrependido e humilhado. Ó Deus, se nós seis desprezar, Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência e reconstrói os muros de Jerusalém. Então, o Senhor, querido, em Mateus capítulo 24, o Senhor alertou os apóstolos, alertou os discípulos, para que os discípulos tomassem cuidado. Para os discípulos tomar cuidado. Predição da ruína de Jerusalém. Mateus capítulo 24. Fique à vontade, só não coma, viu? Ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram... Ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-nos apreciar as construções. Jesus, porém, respondeu-lhes: Sedes todos esses edifícios, em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Indo ele a assentar-se no Monte das Oliveiras, achegaram-se os discípulos e, estando a sós com ele, perguntaram-lhe: Quando acontecerá isso? Quando acontecerá isto? E qual será o sinal de tua volta e do fim do mundo? Respondeu-lhe Jesus: Cuidai que ninguém vos seduza. Então o Senhor, querido, manda a gente ter cuidado. Ele mandou os discípulos ter cuidado para que ninguém fosse seduzido. Versículo 23. Então, se alguém vos disser: Aqui está o Cristo, ele o acolá, não creia. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos.
eis que estáis prevenidos. Se, pois, vos disserem, vinde, ele está no deserto, não saia. Ou lá está ele, em casa, não creia. Então o Senhor, ele preveniu, querido. Meus amados e minhas amadas, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o Senhor é Deus, não existe outro Deus, igual a esse Deus. Quem são esses que aqui Jesus está falando? Nos tempos presentes, hoje, dia 20 de 4 de 2017, quem são essas pessoas? Quem são elas? Quem é esses falsos cristos, esses falsos profetas? Quem é esses anticristos? E quem são esses falsos pastores? E o nosso pregador, o apóstolo Paulo, Atos capítulo 9, e o nosso pregador, o apóstolo Paulo, e o nosso pregador também alertou para os discípulos e para nós tomar cuidado com essa raça adúltera e perversa e idolátrica que tira a doutrina de Deus e coloca a deles. Marcos capítulo 7, versículo do 1 ao 23. Isso você vai ler na Bíblia. Mas eu vou ler aqui do apóstolo Paulo. Atos capítulo 18. Atos capítulo 20, melhor dizendo. Versículo 28. Que diz assim: Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intento de arrebatarem após si o discípulo. Vigiai, lembrai-vos, portanto, de que por 3 anos não cansei noite e dia de molestar com lágrima a cada um de vós. Atos capítulo 20, versículo 28 ao 37. E Mateus capítulo 15, lê essa mensagem. Marcos capítulo 7, do 1 ao 23, e Marcos capítulo 7, versículo 1 ao 23, e Mateus capítulo 15, Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 28 ao 32. Meus amados e minhas amadas, na Igreja Católica, que na minha visão espiritual, a Igreja Católica ela é a mãe da idolatria. Hoje, nos tempos presentes que nós estamos vivendo, a Igreja Católica, ou seja, o catolicismo, ele tem comunhão com o mundo. Você já prestou atenção nisso, que o catolicismo tem comunhão com o mundo? Romanos capítulo 1, Apocalipse capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 6. Em muitas igrejas evangélicas, em muitas doutrinas, você já prestou atenção que eles têm comunhão com o mundo? Pode ser, não quero. Glória a Deus. Você sabia, já prestou atenção nisso ou você ainda não tem essa visão? Você não examinou a Escritura ainda. Se você não faz isso, então começa a fazer. Os católicos, eles adoram a Deus, adoram o Filho, Jesus Cristo Nazareno, e adoram o Espírito Santo. Junto com essa
doutrina, né, do Senhor, eles também fazem uma misturada. Na mistura, eles adoram os anjos, adoram os homens e adoram as mulheres de Deus. Adoram as imagens e outras coisas mais. Eu quero dizer para você que o mundo adora as criaturas. O mundo adora as criaturas. Né? O mundo adora o sol, a lua, as estrelas, adora as nuvens, se adora. O mundo adora a cabra, o bode, adora o objeto. O mundo é idolátrico. Por isso que Deus disse em Levítico capítulo 19, Levítico capítulo 20, ou seja, quando Deus tira o povo do Egito e leva para a terra prometida, Deus ele diz para o povo israelita que não se misture com essa gente, não se misture com esse povo e não faça as práticas que eles fazem. Foi o que Deus disse para Israel. Por quê? Porque o mundo é idolátrico, o mundo adora as criaturas. E o Senhor disse para Israel não praticar as práticas daquele povo que ele fazia. E o Senhor, na doutrina que passou para Israel, né, na lei Torá, nos 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, está escrito toda a proibição de práticas idolátricas ao Senhor. E o livro de Josué, muito bem, Josué escrevendo, vocês querem servir ao Deus vivo ou vocês querem servir os deuses dos antepassados de vocês, do pai de vocês? Josué capítulo 24. Aí a palavra do Senhor diz assim, querido, nessa hora, em nome de Jesus. Atos capítulo 10, versículo do 1 ao 26. Leia lá. Atos capítulo 10, versículo do 1 ao 26. Atos capítulo 14, versículo do 8 ao 18. Apocalipse. Eu vou ler isso aqui no Apocalipse em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou ler aqui Apocalipse capítulo 19, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 19, versículo 10, que diz assim. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Prostei-me aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me diz, não faça isso. Eu sou um servo como tu e teus irmãos, possuidores do testemunho de Jesus. Adora a Deus. Porque o espírito profético não é outro que o testemunho de Jesus. O espírito profético não é outro do que o testemunho de Jesus. João, ele diz, João Batista, ele diz assim, em João capítulo 3, versículo 30, é preciso que ele cresça e eu diminua. João capítulo 3, versículo 22 ao 30. Mas leia todinho, em nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz no livro do Apocalipse, no capítulo 22 também. João também, o mesmo João. João é aquele discípulo que Jesus amou mais, né? Lembra de João? João capítulo 19, versículo 25 a 27. O discípulo que Jesus amou mais. E o discípulo que amou mais a Jesus foi São Pedro. João capítulo 21, versículo 15 ao 22. Foi o discípulo que amou mais a Jesus. Ele amou mais a Jesus do que todos eles. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 9 diz assim: mas ele me disse, não faça isto. Sou um servo como tu e teus irmãos, os profetas, e aqueles que guardam as palavras deste livro. Prostra-te diante de Deus.
foi o que João disse, né? Ou seja, foi o que o anjo disse para João, o apóstolo de Cristo. Porque João, ele fez um ato de adoração. Ele queria adorar o anjo, mas o anjo repreendeu naquele momento. Assim, queridos e queridas, amados e amadas de Deus, muitas igrejas evangélicas adoram o dinheiro também. A Igreja Católica adora essas práticas pagãs que o mundo faz. É uma mistura. Assim, muitas igrejas evangélicas adoram o dinheiro. O dinheiro. Aonde Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 6, ou melhor dizendo, Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode amar a dois senhores. Ninguém pode fazer isso. Ou você amará um, ou odiará o outro. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus, ou a riqueza. Um dos dois. Assim, muitas igrejas evangélicas adoram o dinheiro e muitas outras coisas. Você já prestou atenção que os horários deles é no futuro? O mundo vive no futuro, irmão. A religião, junto com o mundo, vive no futuro. A religião católica e muitas religiões evangélicas vivem de acordo com o futuro. Você já prestou atenção? Se não prestou atenção, preste atenção. Começa a prestar atenção nas coisas, rapaz. E no futuro, o dia para eles, né? O dia para eles termina meia-noite. Mas para Deus, o dia termina, meu amado e minha amada, segundo o calendário judaico, que é o calendário que o cristão tem de viver. O calendário que o cristão tem de viver é o calendário judaico. Mas para Deus, o dia termina ao pôr do sol. Mateus capítulo 20. Amém? Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20 está escrito assim, queridos. Mateus capítulo 20. A gente vamos ler em Mateus capítulo 20, em nome do Senhor Jesus. O Senhor, em Mateus capítulo 20, Ele vai escolher, querido, ali, alguns operários, né? Olha só alguns versículos. Diz assim: com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família. Mateus capítulo 20. Parábola dos operários da vinha. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu ao romper da manhã, a fim de contratar operários para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia, e os enviou-os para a sua vinha. Cerca da 3ª hora, que é 9 horas da manhã, saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes ele: ide também vós para a minha vinha, e vos darei o justo salário. Eles foram à 6ª hora, que é meio-dia. Saiu de novo, igualmente pela 9ª hora, que é 3 horas da tarde, e fez o mesmo. Finalmente, pela 10ª hora, que é 4 horas da tarde, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: por que estás todo o dia sem fazer nada? Eles responderam: é porque ninguém nos contratou. Disse-lhe ele: então, ide-vos também para a minha vinha. Ide também para a minha vinha. Ao cair da tarde, né, umas 5 horas da tarde, ou melhor dizendo, o senhor da vinha disse ao seu feitor: chame os operários e pague-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles que da 10ª hora o receberam, cada qual um denário. Chegando por sua vez os operários, né, os primeiros, julgava que havia de receber mais, mas só receberam cada qual um denário, ou seja, uma moeda. Os últimos só trabalharam, né? Ao receberem, murmuraram contra o pai de família, dizendo:
Os últimos só trabalharam 1 hora, e deste-lhe tanto como a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. O Senhor, porém, observou a um deles: meu amigo, não te faço injustiça. Não contrataste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura vês como aos olhos que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Deus está chamando o mundo para viver com Ele. Mas do mundo, Deus vai escolher pouquíssimos. Pouquíssimos. Porque poucas pessoas querem fazer a vontade de Deus. Poucas pessoas. Querido, a última criança ainda vai nascer. E essa última criança que vai nascer, ela também vai ganhar o mesmo salário que Adão e Eva, ou melhor dizendo, que os nossos pais receberam no passado. Glória a Deus e aleluia! E, querido, você já prestou atenção que o horário deles é no futuro? O dia para eles termina meia-noite. Mas para os cristãos e para as cristãs, o dia termina ao pôr do sol, como diz a palavra de Deus. Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45, querido. Versículo 5 diz assim a palavra do Senhor: eu sou o Senhor, sem rival. Não existe outro Deus além de mim. Eu te insigi quando ainda não me conhecias, a fim de que saiba, do levante ao poente, que nada há fora de mim. Ou seja, do nascente ao pôr do sol, que nada há fora de mim. Eu sou o Senhor, sem rival. Aí ele diz assim no versículo 7: formei a luz e criei as trevas. Busco a felicidade e suscito a infelicidade. Sou eu, o Senhor, que faço todas essas coisas. Que o céu das alturas derrame o seu orvalho, que as nuvens façam chover a vitória. Abra-se a terra e brote a felicidade. E, ao mesmo tempo, faça germinar a justiça. Sou eu, o Senhor, a causa de tudo isso. Meus amados e minhas amadas, nós acabamos de ouvir, ou melhor dizendo, uma mensagem da parte do Senhor. Quem são essas pessoas que a Bíblia está falando nos tempos presentes? Existem 4 pessoas na face da terra que são ao contrário de 4. Por exemplo, os anticristos, aquele que a Bíblia está falando, os mercenários, que são os pastores, são os apóstolos, discípulos, um bocado de gente que trabalha por dinheiro, os falsos profetas que profetizam uma profecia que não existe, e os falsos cristos, ou seja, os ricos deste lugar, desta terra, os poderosos desta terra. Eles vivem de acordo um com o outro, cada um no seu poder, cada um na sua autoridade. Mas existem 4 classes de gente também nessa terra que é diferente e é oposta a essas outras. É os pobres, é os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Essas 4 classes de irmãos e de irmãs é oposta às outras classes. Meu querido, minha querida, quem são essas pessoas? Quem são os fariseus? Quem são os fariseus de hoje? Jesus manda tomar cuidado com a doutrina dos fariseus. Jesus manda tomar cuidado com o falso profeta. Jesus manda tomar cuidado com os anticristos. Jesus manda tomar cuidado com os mercenários, com os falsos pastores,
que essa palavra você possa examinar a mensagem e que você possa ser curado, você possa ser liberto, você possa ser salvo em nome de Jesus e receba o batismo do Espírito Santo, como fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Porque a promessa é para os judeus, mas o chamado também, e que é uma promessa, é para um povo de longe que Deus chama. Atos capítulo 2, versículo 37 ao 39. Mateus capítulo 8, versículo do 5 a o 13. Fique na santa paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todas as igrejas que estão em Belém, que estão em Judá, que estão em Jerusalém, que estão em Israel, que estão na África, na Europa, na Palestina, na Ásia, na América do Norte, na América Central, na Oceania, na Antártida e no Brasil, e em cada bairro de Maceió, e nas Alagoas, e em cada bairro de Maceió, que é a capital das Alagoas, na minha cidade maranhense. Um beijo bem gostoso para lá, e para todos os irmãos e as irmãs dos 4 cantos do mundo, para os irmãos e as irmãs que estão na fazenda, na chácara, no povoado, em cada bairro de Viçosa, que nessa hora você possa fazer um exame de consciência na sua vida. Faça um exame de consciência na sua vida e comece a examinar as Escrituras. Mateus, capítulo 22, fala uma palavra muito importante. Mateus, capítulo 22, lê essa palavra lá. Jesus vai dizer para os fariseus: vocês errais a não compreender e conhecer as Escrituras. Oséias, querido, Oséias capítulo 6, Oséias capítulo 6, versículo do 1 ao 6. Vai dizer que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Oséias capítulo 6, versículo 1 ao 6. Fique na santa paz do Senhor cantando um hino que eu vou cantar agora em nome do Senhor Jesus. Hoje é quinta-feira e a gente vai adorar esse Deus maravilhoso em nome de Jesus. Vamos cantar assim nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar? E vamos cantar? Oh, glória! Vamos cantar assim em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou cantar um hino de cura, viu? Um hino de fé, um hino de cura. Me contaram que o Senhor ia passar, que o Senhor ia passar. E havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder. Pra quê? Pra ressuscitar e fazer um paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé. Romanos capítulo 10. Renasceu dentro de mim a fé. É isso. Versículo 17. Versículo 15 ao 17. Mas leia Romanos capítulo 10 completo. Renasceu dentro de mim a fé. Que o quê? Que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder. Eu senti meu coração arder. Eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Deus exonra a minha fé. Querido, esse cego, esse mudo, esse surdo, esse aleijado, esse morto, esse coxo, esse enfermo e esse endemoniado, a fé que você tem, que você vai ter e que ela vai nascer no seu coração, ela vai calar esta cegueira, essas enfermidades, vai expulsar esses demônios. E você vai receber o batismo no Espírito Santo, como diz a palavra do Senhor.
Porque você ouviu e contaram um dia para você. Os profetas contaram, os patriarcas contaram, os servos, as servas, os anjos testemunharam, os apóstolos, os discípulos, e você acreditou. A fé nasceu, e agora o seu coração está cheio de fé. Em nome de Jesus, oh glória! Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Deus honra a minha fé. Deus está honrando a fé dos filhos e as filhas dele, que está nos 4 cantos do mundo, começando por Jerusalém, até chegar aqui em Viçosa, em nome de Jesus. Fique na santa paz do Senhor. Com esse hino, me contaram que o Senhor ia passar. E havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder, Para que ele tinha poder, querido? Para ressuscitar e fazer um paralítico andar. Renasceu dentro de mim? Renasceu dentro de mim a fé que o quê? Que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder. Eu senti meu coração arder. Eu gritei para o Senhor me responder. E essa criança, esse adolescente, esse jovem, essa jovem, esse homem, essa mulher, esse ancião, esse velhinho, essa velhinha, na hora da tentação, na hora da perseguição, na hora da tribulação, ele fez isso. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel, diante de ti a tempestade se cala. Deus honra a minha fé, e Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel, diante de ti a tempestade se cala. Deus honra a minha fé. A Bíblia diz, querido, a palavra do Senhor diz, querido, é que Deus ele tem um prazer de honrar a fé do filho e da filha dele. E a palavra que eu vou deixar, Hebreus capítulo 11, é essa mensagem, a última mensagem, Hebreus capítulo 11. Deus ele teve o prazer de honrar a fé dos homens e das mulheres que colocaram a sua confiança nele. E ele honrou a fé de cada um deles, em nome de Jesus. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel, diante de ti a tempestade se cala. Deus honra a minha fé. Fique nessa paz do Senhor, em nome de Jesus. Um beijo no coração de cada um.